Oi, turminha. Então, como combinado, eu vou fazer para vocês o gerânio e aí daqui a pouco eu posto. Então, nós vamos começar. Eu vou mostrar para vocês o que eu vou utilizar. Para fazer o nosso gerânio, vou mostrar ele aqui, né? É esse aqui. Gerânios de folhas negras. Gente, eu botei um filtrozinho, até pra combinar um pouquinho com a camiseta aqui, ó. Porque ninguém quer, né? A pessoa que fica sem dormir. E aí fica uma carinha de preguiça de fazer maquiagem, né? Então, vai o filtrozinho. Ó, nós vamos fazer esse daqui, esse gerânio. Só pra mostrar aqui pra vocês. Nós vamos utilizar esses cortadores. E esse é o molde, tá? O gerânio, deixa eu mostrar aqui. Ó, ele tem uma marcação bem bacana. Vamos lá? Vamos começar essa flor? Eu acho que às vezes eu me perco um pouco ainda com esse negócio de câmera, tem que olhar ali em cima. Mas eu vou me acostumar, eu prometo. Pra fazer o gerânio, eu vou utilizar agora essa pasta que é a porcelana fria. Mas não se apeguem à pasta, tá? Vocês podem fazer, desde que vocês aprendam a técnica, vocês podem fazer com qualquer pasta, ok? Então, eu uso aqui essa de porcelana fria, porque depois essas flores, elas vão ficar aqui no ateliê como um mostruário. Por isso que eu estou utilizando porcelana fria, porque aí eu tenho uma durabilidade bem maior, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou colocar aqui de uma forma que vocês consigam assistir. Vou começar mostrando aqui pra você as folhas de gerânio. Elas ficaram assim, essas foram as que eu fiz essa semana. Elas têm uma tonalidade um pouco mais clara do que vou fazer hoje. Esses são os gerânios que eu fiz essa semana e eu vou deixar aqui como exemplo. Vamos começar aqui pela nossa placa de abrir pasta. Tem também essa placa que contém as ranhuras para quem não gosta de abrir pasta em rampa, tá? Aí você pode usar isso daqui para fazer a ranhura e colocar, inserir o teu arame. Vamos utilizar também rolinho para abrir pasta ou celpin. Tem vários tamanhos aqui, você vai usar aquilo que ficar melhor para você. Gente, vocês estão ouvindo o meu gatinho? Vocês podem usar também para as bordas, afinar as bordas, um esteca, um boleador, o material que você tiver em casa, ou até mesmo o dedo. Tem esse tipo aqui também, mas ela é de metal. Um estilete ou uma estequinha faca, somente para tirar a pasta se ficar colada na placa de aramar ou de abrir pasta. Aqui eu tenho uma canetinha de água, mas isso só se eu precisar usar para colar, mas normalmente eu coloco água aqui e deixo aqui reservado, porque se eu estiver usando outro tipo de pasta, ela é maravilhosa, ó. Não fica aquele potinho com água, nada. Então, você pode usar esse tipo de canetinha. Aqui nós vamos usar outro tipo de cola. Só mostrando para vocês porque eu achei ela o máximo. Gosto muito. Vamos usar também o nosso arame 26. Uma pastinha. Essa daqui é uma pasta em L, eu cortei ao meio para ficar menor e eu utilizar. E os corantes que nós vamos utilizar para pintar as nossas folhas. Esse é o Andrômeda. Aqui tem carbono, mirtilo.
vários outros corantes que eu vou usar durante o processo. Eu vou mostrando para vocês aqui, esse daqui também. Mas eu vou deixar depois no descritivo todos os corantes que eu usei aqui. Temos aqui algumas tonalidades de verde, depois eu vou mostrar para vocês. Ao longo do processo eu vou mostrando os corantes e o que fazer com eles. Tem esse verde que eu uso misturando com o verde, o Dark Green. Que é esse daqui. Ele tem um tom um pouco mais escuro e fica muito bonito para fazer essas folhagens. Vou mostrar tudo direitinho aqui para você. Bom, esses são os corantes, vamos lá. Eu vou pegar aqui um pouquinho de gordura vegetal, colocar aqui na minha placa, pegar um pouco desse corante que é o Dark, vou fazer uma pastinha para usar na minha porcelana fria. Dessa forma que eu tinjo as minhas pastas. Pode ser a Easy Paste, pode ser de arroz, a porcelana fria, eu faço esse processo. Dá para tingir também com soft gel. Fica assim, é uma escolha, tá? É muito pessoal. Como eu tenho vários corantes aqui em pó, então eu sempre faço a minha pastinha. O que você tiver em casa, você pode utilizar. A minha pasta tá um pouco dura, porque eu já venho utilizando ela a semana toda, aí fica em contato com o ar, ela fica um pouco mais resistente. Mas o fato de eu colocar aqui um pouquinho de gordura, ela já hidrata. Sabe o que é interessante, ó? A gordura limpa a placa, você viu? Eu posso fazer a pastinha, ela simplesmente tira, fica bem limpinha a placa, os dedos não ficam manchados. Eu sempre falo isso para minhas alunas. Essa gordura vegetal é vida. Não deixa os dedinhos tingidos de forma alguma. Vamos lá. Aqueci. Vou fazer aqui um cilindro. Sovem bem, tá, gente? Tem que estar bem macia. Agora eu vou pressionar um pouquinho só para ela não correr. Abre para lá e para cá, deixando uma partezinha no meio. Aí tem um negocinho aqui. É a pasta que tá um pouquinho mais dura. Então, ó, abre para cá, agora para lá. Sempre desse movimento. E vamos deixar a parte do meio assim, onde será inserido o arame. Então, abrindo assim. Gente, meu marido. Bom, vamos lá. Pressiona aqui, cortador, bem firme. Tiro. Dessa forma, a gente consegue eliminar algumas rebarbas, né? Quando eu puxo a pasta pra cima. Vou retirar daqui. Vou colocar na minha pastinha. Lembrando sempre, gente, é muito importante isso, suavizar as bordas depois que você cortar. Eu só vou fazer 2 folhas aqui. Ó, suavizando aqui. Vamos passar a nossa estequinha para deixar essa borda bem mais fininha, mais suave. Nada de cortar e já utilizar, porque senão vai ficar grosseira. Pronto, ó. Dessa forma, nós conseguimos suavizar essas bordas. Tira, né, a marcação do cortador também. Retiro daqui, vou colocar fora da pasta. Olha a pasta, você viu que ela ficou um tonzinho mais acinzentado? É aquele corante verde mais escuro. Mas é esse tom mesmo que eu quero. Quero mostrar pra vocês a diferença tingido com esse corante e tingido com corante mais claro.
Vou pegar aqui meu arame 26. Vou cortar num tamanho. Esse arame, ele tem que ficar um pouquinho mais longo, porque essa folha, ela tem uma extensãozinha aparente. Então, mais ou menos em torno de 8 centímetros aqui, eu vou deixar. Vou cortar 2, porque eu só fiz 2 folhas, as outras folhas já estão prontas, já estão no arranjo. Vou tirar 2 pedaços aqui. Esse aqui ficou bem mais longo, mas eu não vou usar ele agora. Vamos aqui passar o arame na colinha. Inserir aqui na minha folha. Cuidado, gente, não precisa ir até muito em cima. Deixa eu tentar colocar aqui num ângulo legal. Olha, é só um pouquinho, tá? Em torno de um dedinho, assim, ó. Porque como o marcador é bem profundo, se você colocar muito acima, ele rasga. Vamos colocar aqui no nosso marcador. Lembra que eu falei do arame? Não pode ser muito acima. Eu vou mostrar pra vocês depois o porquê. Vamos aqui pressionar. O marcador, ele tem uma profundidade maior ali. Pressiono aqui na lateral para marcar bem. Eu evito muito de pressionar o meio, por conta do arame. Pressionando. Olha só. Ele já sai aqui, ó, certinho. Olha o movimento dessa folha. Percebe esse ponto mais alto aqui? Lembra que eu falei do arame? Se eu inserir o arame muito acima, ele rompe. Então, eu tenho que deixar ele um pouquinho mais... aliás, não coloco ele até acima, não. Ele fica aí, exatamente onde tem esse calombinho, esse ponto mais alto do molde. O próprio molde faz isso. Vamos bolear aqui as pontas. Eu me esqueço que eu tô com porcelana fria e vou bolear feito pasta Easy Page. Aqui você tem que fazer esse tipo de movimento, senão ele acaba rasgando. Então, ó, só dá um movimento aqui nas pontas e com isso a gente já consegue suavizar. Vou colocar ela para secar. Eu não perco o formato de trás. O marcador é incrível, porque ele já deixa ela no formato certinho. Olha só. A parte do fundo, como fica legal. Vou levar ela aqui para secar, vou colocar nessa casca de ovo aqui, numa esponjinha. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Bom, olha só o formato, né? Não perde o formato. Bom, vamos colocar aqui para secar. Ela não é muito cheia de babado, nada. Mas eu só preciso descansar. Ela vai ficar sentadinha aqui, ó. Lembra aquela parte mais profunda que te faz aquela saliência na parte de trás? Então, ela vai ficar acomodada ali, ó. Na parte mais profunda do descanso. Ou assim, viradinha pra cima. Ela fica como se fosse quase uma conchinha. Ela não pode perder esse formato aqui, ó. Ok? Vou deixar ela sentadinha aqui. Como a casca de ovo tem essa profundidade, você acomoda direitinho ali, ó. Ela fica, e aí ela vai secar e vai ficar no movimento que eu preciso. Pronto. Vou fazer outra aqui, só pra gravar bem.
repetir todo o processo. Lembrando, gente, que são folhas, então o processo é o mesmo para todas as folhas que você fizer. Então, assim, abrir, cortar, bolear, né? Então, o processo é repetitivo, você vai fazer ele, quanto mais você fizer, mais fácil se torna. Pressiono aqui para não correr a minha pasta. Abro para cá. Deixa eu arrumar aqui. Esqueci de passar um pouquinho de gordura e a pasta fica correndo. Então, vamos lá. Abre para lateral e para outra, deixando a parte mais alta no meio, que é onde o arame será inserido. Nós precisamos deixar essa nervura no meio. Eu gosto muito de fazer flor assim, que eu acho que fica mais bacana do que... Às vezes, algumas flores, né? Porque outras ficam um pouco mais grosseiras se fizer naquela placa. Bom, vamos lá. Pressiona. Puxa a pasta. Retira o excesso e guarda. Para não ficar em contato com o ar. Olha só. Retira aqui da placa, coloca na pastinha, ou seja, todo o processo novamente, é aquele processo repetitivo. Se você fizer 2 é assim, se você fizer 10 é o mesmo jeito. Então, quantas você fizer vai ser o mesmo processo. Coloca na pastinha, suaviza a borda, vou usar um boleador aqui para você ver. Parte para dentro, parte para fora dessa bolinha. Suaviza toda essa borda, toda a extensão da pétala, da folha, né? Pétala. Suavizou, retira da pasta e vamos inserir o arame. Eu nem sei onde eu deixei minha esteca-faca, usando o estilete aqui. Vamos lá. Colocar o arame novamente, lembrando que o arame é bem pouquinho, vai inserir pouquinho, para quando você colocar no molde, ele não romper na parte externa, aliás, no verso da folha. Olha, só um pouquinho. Levamos para o molde novamente. Acomode bem, tá? Agora, vamos apertar. Pressiona, leve. Gente, eu estou fazendo aqui uma pressão, mas não é uma pressão totalmente com força, não. É só para marcar, senão deforma também. Não estou colocando força, é só o jeito. Pronto, ó. Folha marcada. Vamos retirar aqui do nosso molde. Lembra as estequinhas de silicone? São ótimas para isso. Vou virar o verso, olha lá o verso. Fica, né, com esse movimento atrás. O próprio marcador já deixa essa nervura na parte de trás. Ela fica assim meio que curvada. É como se fosse uma concha. Leva lá para o descanso, aliás, para o descanso. Deixem elas aí. E agora nós vamos nos preparar para a pintura. Vou tirar essa placa aqui. Colocar um papelzinho pra gente pintar essa folha, tá? Eu não fiz folhas e deixei secando porque eu quero mostrar pra você esse processo da pintura com a pétala ainda, com a folha ainda um pouco mais úmida. Você vai ver que vai ficar diferente dessa pintura aqui. Essa aqui eu fiz com a folha totalmente seca. Aí ela fica nesse tom. Eu quero mostrar uma outra técnica aqui pra vocês.
Vamos começar a nossa pintura, então? Vamos colocar aqui os corantes. Esse aqui é o Andrômeda. Olha só. Esse é Carbono. Mas eu vou deixar todos escritos lá para você utilizar depois. Tem preto, mirtilo, bem escuro, mas é isso que nós precisamos aqui. Vamos lá. Lembra que eu falei que a primeira pintura eu fiz com a pasta de argila seca? Essa, nós vamos utilizar esse mirtilo, um pouquinho de mirtilo, um pouquinho de Andrômeda. Deixa eu aqui. Vou misturar. Mas antes, eu vou pintar o centro aqui, tá? Mas antes de eu pintar o centro, eu vou pintar a minha folha, que ainda está levemente úmida, com verde. Então, deixa eu preparar o verde aqui. Um pouquinho desse verde é o dark, um pouquinho desse verde que é um folha. Esse corante, ele é um pouquinho, o pote é um pouco maior. Agora, nós vamos pintar toda essa folha por igual. O pincel levemente inclinado. Tonalize toda a folha. Gente, você vai ver como fica incrível essa pintura com a pasta de argila. A pasta de argila. Eu insisto em falar pasta de argila. A porcelana fria. Fica mais fácil entender. Porcelana fria. Com a porcelana fria um pouquinho mais úmida, levemente úmida, você vai pintar ela por igual, tanto a frente quanto o verso. Não se preocupe, tá? Isso você não pode apertar muito na hora de pintar se for uma outra pasta, Easy Paste e tal. Mas essa daqui eu posso até colocar ela bem rente aqui ao papel. Eu tô tentando não sujar muito meus dedos, que eu estou sem luva. Mas aqui, ó, deixa eu organizar novamente. Pintei toda a extensão da folha. Então, você vai pintar toda a extensão da folha, tanto a frente quanto o verso, nesse tom de verde. Cuidado só para ela não perder totalmente o formato. A porcelana fria nos dá essa liberdade, né, de trabalhar e depois colocar ela novamente, que ela pega o formato bem rapidinho. Vamos lá. Agora, nós vamos tonalizar a parte do meio com a nossa misturinha de Andrômeda e mirtilo. O pincel que eu estou utilizando aqui é um pincel redondo e eu estou girando para tonalizar toda a parte do meio. Eu particularmente adoro essa pintura aqui, tá? Com a porcelana fria um pouco mais úmida, que o resultado é muito diferente, ó. O resultado é muito diferente do que pintar ela totalmente seca. A folha totalmente seca. Então, aqui, ó, pintamos toda a extensão do meio. Nós vamos deixar somente a bordinha no verde, tá? Pintem assim, ó, sem medo de ser feliz aqui o meio. Ela é bem escura mesmo. Vamos pegar um pouquinho aqui do preto, um pouquinho de carbono e um pouquinho do Andrômeda, do mirtilo. Vamos fazer uma misturinha e vamos escurecer um pouquinho mais o centro.
chega até quase a borda, e vai ficar só um pedacinho da borda com verde. Pintando bem direitinho. A pintura seca, ela fica com algumas falhas, se tratando dessa pintura aqui. Já pintando essa folha com a porcelana levemente úmida, ela fica mais uniforme. Essa é a minha percepção, queria passar isso aqui para você. Vamos varrer aqui o excesso de pó. Vou só organizar a minha bancadinha aqui. Um pouquinho do verde nas pontas, né? Porque acaba que apaga um pouquinho. Varre. E aqui nós temos a nossa folha pintadinha. Se quiser levar um pouquinho mais do escuro para as pontas, pode. Vou fazer isso agora. Peguei um pouquinho de carbono, tá, gente? Só pra trazer um pouquinho mais do roxo, fundo roxo, assim. Fica bem bacana aqui. Então, terminei aqui o gerânio, a proposta que eu queria trazer pra você essa semana. E eu tenho duas considerações aqui a fazer. Falando sobre as nossas folhas, essas daqui eu tingi com corante eucalipto e pintei o centro com mirtilo e andrômeda. Você também pode colocar um pouquinho de preto, um pouquinho de carbono e fazer uma misturinha e utilizar, tá? Essa proposta ficou bem diferente da proposta de hoje que eu trouxe para você. Esse daqui ficou um pouco mais claro, certo? E eu pintei, depois fiz as folhas, né? Pintei secas, tá? Então, essa pasta de argila aqui estava seca quando eu pintei. Essa proposta de hoje, essa aqui que eu trouxe, eu tingi a minha pasta com um corante um pouquinho mais escuro, com dark green, e pintei as folhas com a pasta de argila ainda levemente úmida. Então, assim, o resultado é completamente diferente. Eu prefiro assim, tá? Eu prefiro essa tonalidade, eu prefiro o resultado final assim. Você depois escolhe, né, como você gostou e continue fazendo. Então, essa é a proposta de hoje. Ela fica assim, um pouco mais escura nas bordas, e o centro assim bem mais aveludado, fica mais escuro, fica bem bonito de se ver. Então eu prefiro assim. E na sua casa você vai escolher do jeito que você quer fazer, né? E qual a proposta que você quer apresentar. Fique bem à vontade. Se porventura você não quiser nenhuma dessas duas propostas, você pode pintar ela toda no verde, que também fica super bacana, e utilizar só como folhagem. Então, essas duas aqui, essas são as duas propostas que eu quis trazer para você. Lembrando que essa foi feita com um tom um pouco mais claro e a pintura seca, né? Eu deixei secar para pintar. E esse daqui eu tingi a pasta um tom um pouco mais escuro e pintei toda a folha, todos os detalhes com a pasta ainda levemente úmida. Então, você vai aí fazer a sua experiência, vai chegar no ponto que você desejar, né? Ou como você quiser, e depois você me conta como foi a tua experiência, se você gostou ou não. Qual a cor que te agradou mais? Eu, lembrando, gosto mais dessa, a segunda opção, que é a de hoje. E aí eu espero no próximo encontro que vocês me contem, ou que você me conte, qual você gostou mais. Pode fazer no verde, pode fazer nesses dois tons, pode fazer ela verde com esse tom, faz um círculo. Tem vários modelos dessa folhinha gerando, tá? Então, fique bem à vontade, você vai criar e abusar da sua criatividade. Lembrando que os corantes eu vou deixar descrito lá no YouTube, tá? O material que eu utilizei, as cores utilizadas no projeto também.
E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curte pra mim, ativa o sininho, sabe aquele sininho que fica do lado? Dá um clique nele e coloque ali para você ser avisado sobre as novas postagens. Então assim você consegue ficar sempre por dentro daquilo que eu fizer aqui, tá bom? No nosso canal. Não deixe de compartilhar também com seus amiguinhos, tá bom? Compartilhe, me ajude fazendo esse tipo de divulgação, que aí eu consigo trazer mais produto, mais conteúdo aqui para você, tá bom? Bom final de semana, aliás, final de semana não, porque já acabou o domingo, né? É que nesse tempo de pandemia deixa a gente meio assim, perdido, né? Mas bom início de semana para você, fique bem, fique na proteção de Deus e até o próximo vídeo. Beijo!